Recentemente, a loja do Xbox 360 foi fechada, matando assim de vez o console. Porque vamos ser sinceros, se você perde a capacidade de comprar jogos digitalmente em um console hoje em dia, esse console está morto. Então eu queria compartilhar um pouquinho da minha irrelevante história com o Xbox 360, que mostra como esse console foi sensacional. Eu nasci em 2001, então eu era uma criança, quase entrando na adolescência, quando eu tive meu Xbox 360. Eu tive ele em 2011, curiosamente no Dia das Crianças, praticamente no final da geração, né? E obviamente ele veio desbloqueado na época. Embora eu seja novo, eu passei pela trajetória clássica e minimamente aceitável de console jogado. Tive o Super Nintendo, depois o PS1, depois o PS2 e o Xbox 360. Na geração dele era o PS3 que chamava uma mínima atenção. Não por ser um console sensacional, mas sim por ser apenas o sucessor do PS2. Eu fui no Xbox 360 pela primeira vez quando um conhecido da igreja chamou algumas pessoas para jogar PES na casa dele. E quando eu vi aquele console, eu vi que ele era diferente. Óbvio, não vou ser desonesto aqui. Era puramente emoção de criança vendo um videogame desconhecido que parecia incrível. Mas vou dizer que esse sentimento perdura boa parte até hoje. E quando eu vi aquele console, não teve como não pedir para comprarem um Xbox 360 para mim. Um dos fatos que também me fizeram ir pro Xbox 360 é que na época, pelo menos na minha cidade, o desbloqueio do PS3 era chato e era trabalhoso, porque você tinha que levar o PS3 para a loja para trocar os jogos do HD, enquanto o Xbox 360 eram os discos normais. Eu lembro até de uma história engraçada que todo mundo obviamente falava que não podia conectar o Xbox 360 desbloqueado na internet. E um dia, eu com raiva, não lembro porquê, eu cismei de conectar a internet nele. E não tava nem aí se o console fosse banido, bloqueado ou qualquer coisa do tipo. E por incrível que pareceu, na época, o meu console entrou normalmente no Xbox Live. Eu só fui descobrir que o meu desbloqueio permitia isso bem depois, então na época parecia um milagre. E cara, na Xbox Live eu tive vários momentos sensacionais, cara. Ela fez eu comprar jogos originais pela primeira vez. Na verdade compraram pra mim, né? Mas é como se fosse eu mesmo comprando. E o primeiro jogo que eu comprei foi o Fallout New Vegas. Eu lembro que falavam muito bem dos Fallouts na época. Eu nunca vi nenhum deles para comprar nas lojas, então pedi meu irmão comprar para mim. Na época foi uns 20 e poucos reais, porque estava em promoção. E essa magia de jogos originais baratos em promoção me encantou bastante na época. Eu lembro também de ter assinado a Live Gold em algum Natal, por volta de 2011, 2012. Eu lembro que teve uma promoção que era 50 ou 59 reais por um ano, cara, de Xbox Live Gold. E já tinha os Games with Gold, né, os jogos que eles davam por mês. Então pra mim era sensacional, tipo, eu pagava 50 reais e ganhava vários jogos originais grátis. Grátis entre aspas, né? Era uma maluquice pra mim na época. E eu aproveitei isso, cara, pra jogar muito online nessa época do Xbox 360, cara. Obviamente que era o primeiro console que chegou pra todo mundo, né? Amplamente, principalmente aqui no Brasil, pra jogar online. Eu joguei muito nessa época o Black Ops 2, cara. Os amigos, o COD Advanced Warfare, os FIFAs. Foi por causa do online da Xbox Live que eu troquei o PES pelo FIFA, por causa principalmente pelo online do FIFA. Foi com o Xbox 360 também que eu comecei a assinar e assistir a Netflix, cara. O Xbox 360 tem uma importância muito grande pra mim. Acho que em questão de jogos, e não leve essa minha afirmação pro lado pessoal, tá, da pessoa, mas o Xbox 360 foi a época mais feliz da minha vida como jogador de videogame, cara. A época mais feliz da minha vida como jogador de videogame. Eu conheci várias pessoas nos chats da Xbox Live, conheci franquias e jogos sensacionais. O Xbox 360 tem até culpa por eu ter repetido de ano na escola em 2013. Tudo porque eu queria faltar para ficar jogando videogame. Quando também não virava madrugada jogando FIFA. Era demais essa época. Foi a minha época mais focada em videogames de todos os tempos. Óbvio que sem a maturidade de hoje em dia. Na Xbox 360 eu encontrei e reencontrei franquias queridas por mim. Que eu reencontro com Rayman, que eu gostava bastante no PS1, e reencontrei ele com o excelente Rayman Legends. Conheci o Forza Horizon. E essa história é maneira, porque eu sempre procurei por um jogo de corrida que substituísse o meu jogo de corrida favorito, o Need for Speed Underground 2. E na época eu soube falar da série Forza Motorsport. Então quando eu vi o Forza Horizon, eu achei que era um jogo de circuito como o Motorsport. E quando eu joguei o Horizon, tive uma grata surpresa. Até hoje é o meu jogo preferido da franquia. Eu conheci o Far Cry 3, que é um baita jogaço. Conheci o Alan Wake 1, que depois foi usurpado pela Sweet Baby Inc. no Alan Wake 2. Mas tem muito carinho pelo 1, que não tinha legenda oficial na época, mas era um jeito de legendar esse jogo e vender nas lojas paralelas. E eu fui muito agraciado por isso. Lembro também do Watch Dogs 1, que eu hypei pra caramba na época. É um bom jogo, mas longe de ser tudo que foi hypado. E uma história interessante é que na época do Xbox 360,
vazava alguns jogos antes do lançamento. Parava, obviamente, na mão das lojas paralelas, digamos assim. Watch Dogs 1 foi um caso desse, vazou alguns dias antes do lançamento oficial. O Assassin's Creed Rogue também chegou a vazar, e eu acho que o GTA também chegou a vazar, não tenho certeza disso. Também tem o Walking Dead da Telltale, que apareceu na época da Xbox 360, que foi uma franquia sensacional. Teve também o Skyrim, que foi a primeira vez que eu dei chance de verdade para um RPG. Eu não gostava do gênero, e Skyrim me trouxe para esse gênero com muita luta. Porque eu comprei o jogo travava no início assim várias vezes. Depois de 6 tentativas, eu tentando ali sempre, chegou uma hora que eu cansei e falei, cara, vou tentar a última vez, se não pegar, vou jogar o jogo no lixo. Aí na última vez o jogo funcionou normalmente, e foi um dos grandes jogos que eu joguei no 360. Teve o BioShock Infinite também, que é sensacional. Ou Batman Arkham City, que era um jogo sensacional também na época. Eu lembro que eu comprei o gift card dele, baratinho, no Mercado Livre. E tinha essas coisas dos gift cards de jogos, né? Era legal. E algumas menções também que eu quero fazer aqui, né? Que sou obrigado a fazer. São o Red Dead 1, o Remember Me, que é um esquecido por muitos, mas é um jogo bem legal. Com seus problemas, óbvio, mas é legal. O Injustice 1, o Battle Block Theater, Terraria, Motocross Madness, Halo 3... Mafia 2, o Minecraft, cara, que era uma época muito boa, essa época do 360, que não tinha aquelas porcarias que colocaram tudo hoje em dia, um cheio de coisa que não serve pra nada. Fifth Street também, saudades do Fifth Street, o Brothers: A Tale of Two Sons, Toy Story 3, o LA Noire, o Spider-Man Web of Shadows também era muito bom. Cara, foram muitos jogos memoráveis, cara. Eu espero que a emulação do Xbox 360 continue viva, né? E avance pra gente conseguir daqui a anos ainda poder jogar vários desses jogos, né, que eram e continuam sendo exclusivos da Xbox 360 e da Xbox Live, e que infelizmente não ganharam retrocompatibilidade. Torcer também, né, para que a Microsoft dê um empenho aí, cara, agora com a decisão da Activision, né, que já faz um tempo que se concretizou, que ela vai lá e traga todos os jogos possíveis, cara, da Activision Blizzard, cara, na retrocompatibilidade.